diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Quais palavras Jesus falou? Aquele que me enviou está comigo. Mas por que ele está comigo? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nos dando o exemplo de que é tão simples para que Deus esteja comigo. Basta eu estar fazendo aquilo que lhe agrada. Logo, se eu não faço o que lhe agrada, ele não vai estar comigo. Porque não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Então não é ele que tem que fazer o que me agrada, sou eu que tenho que fazer o que agrada a ele, para que ele esteja comigo. Ele disse: o Pai não me deixou só, eu não estou sozinho. Aquele que me enviou está comigo, porque eu faço o que lhe agrada. Se nós trouxermos isso para a nossa vida e aplicarmos isso no nosso dia a dia, as coisas vão se tornar muito mais fáceis. Os problemas que surgirem, as adversidades que aparecerem, você vai tirar de letra. Porque se Deus estiver com você, não existe nada deste mundo que possa lhe atingir. Quem é do alto, e depois nós vamos ler isso aqui, quem é do alto não é atingido pelas coisas aqui de baixo. Sabe que o seu tempo neste mundo é só uma passagem, é curto, mas que ele tem uma eternidade ainda a desfrutar, ou a lamentar, né? Porque nós temos uma eternidade, todos nós temos. A questão é uma eternidade a desfrutar, ou uma eternidade a lamentar. Ontem eu falava, lendo na Bíblia aquele versículo que diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Não se engane. Não tem como eu mudar o que foi plantado ontem, eu vou ter que colher hoje. Não tem como eu escolher o que colher, mas tem como eu escolher o que plantar. Ah, mas eu quero colher isso aqui. Não, você vai colher aquilo que você plantou. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Mas eu não quero mais colher isso aqui. Então, eu quero que mude a colheita. Eu tenho que mudar o que, gente? A plantação. Eu tenho que mudar a plantação, e ninguém tem nada com a minha colheita, ninguém tem nada a ver com a minha colheita. Se eu sirvo um Deus que é justo, se eu sirvo um Deus que a base do trono dele é justiça, como é que eu posso então dizer que vivo sendo vítima de injustiça? Não é coerente eu falar que creio num Deus justo, se eu só colho injustiça. Tem alguma coisa errada. Ou Deus não é justo, ou está faltando eu plantar justiça. Quem consegue entender? E aqui Jesus diz: aquele que me enviou está comigo, porque eu tenho feito o que lhe agrada.
procurado andar conforme a sua vontade. E muitos creram nele, mas sabe quem são esses muitos? Não era qualquer um não, eram os judeus. O povo mais difícil de crer em Jesus, até hoje inclusive, são os judeus. 98% dos judeus esperam ainda o Messias. E ele já veio há 2000 e poucos anos atrás. Mas o discurso de Jesus, porque as atitudes dele, as palavras que saíam da boca dele, o que ele falava, as profecias que se cumpriam, testificavam que a palavra dele era verdadeira. Então ele disse: porque eu sirvo a Deus, porque Deus está comigo, porque ele não me deixou só, porque eu tenho feito a vontade dele. E os judeus, os mais incrédulos em relação a Jesus Cristo, nesse momento muitos deles creram em Jesus, ainda com dificuldade, porque quer ver? Olha o discurso aqui, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, porque não basta crer, tem que permanecer. Eles tinham acabado de crer no que Jesus falou. Aí Jesus poderia dar um abraço: me aceitou, que maravilha, que bacana, fazer uma festa e mandar eles embora. Não, Jesus falou assim: olha, vocês creram em mim, agora vocês estão crendo que eu sou filho de Deus. Só que tem uma coisa, é necessário que vocês permaneçam. Vocês vão sair daqui hoje e vocês vão enfrentar lutas lá fora. Palavras ao contrário do que você ouve aqui virão de caminhão, de carreta, contrariando o que você ouve aqui. Mas aí você tem que permanecer. Se você creu, permaneça na sua fé. Não deixa ela ser abalada por causa dos outros, por causa das circunstâncias. Quem dormiu, diga amém. Não, gente, dorme não, pessoal. Eu sei que esse barulhinho no telhado, ou não é? Faz umas 2 semanas que a gente não vê a cara do sol. Sentou. Mas me ajuda aí, quem está entendendo? Diga eu. Se você vê alguém dormindo, você vai por baixo da cadeira e dá um cutucão nela. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade dói, a verdade é difícil, mas é o que liberta. A verdade liberta. É a verdade que provoca a fúria de quem quer viver na mentira. Só não gosta da verdade quem vive o quê? Na mentira. Você vai arrumar inimigos por falar a verdade. Você vai arrumar opositores por falar a verdade. Mas minha mãe dizia sempre, eu me lembro desde pequenininho: filho, quem fala a verdade não merece castigo. Hoje eu entendo que castigo é esse. Uma vida de dores, de lamento, de sofrimento, de engano, que a pessoa que profere mentiras acaba vivendo. Quando você conhece a verdade e você permanece nela, você se liberta das coisas desse mundo. O mundo vive iludido, o pessoal, atrás de uma mentira. As pessoas vivem iludidas atrás de uma mentira, iludida atrás de falsas aparências. E a pessoa que se ilude com a mentira, a vida dela se torna uma mentira. Diziam para mim que a mentira tem perna curta, e eu descobri que essa praga nem perna tem. Porque não vai a lugar nenhum. Se tivesse perna curta, iria até a algum lugar, mas não vai a lugar nenhum. Nem perna tem, não sai do lugar.
vive em círculo. Por isso que Jesus diz o quê? Eu sou o quê, gente? A verdade. Eu sou a verdade. Se você buscar a Ele, viver conforme a vontade dEle, você vai estar fugindo da mentira. Ajuda ele, Jesus. Nós combinamos aqui, quando tiver uns 3 dormindo, mas era para soltar bem alto, você soltou baixinho. Mas não tinha ninguém agora, acho que foi você que bateu com a mão aí, né? Se eu dormir, vocês me avisam, pessoal. Que eu fico de costa, não vejo. Então responderam a Jesus: olha só, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Vou me libertar do quê? Nunca fui escravo. Como dizes tu, sereis livres. Quer dizer, peraí, Jesus, está maluco? Como é que você pode dizer que nós vamos ficar livres de alguma coisa se a gente nunca foi escravo? A gente é descendente de Abraão. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o que, gente? Escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Olha do que eles eram escravos e não sabiam. Lembra quando Jesus falou para eles que não bastava crer, tinha que permanecer? Eles disseram: não, mas nós somos judeus. Esqueceu que a gente é judeu? Nós somos descendentes de Abraão. É aquela pessoa que pensa, o que eles pensavam era o seguinte, você vai entender. Porque eles eram descendentes de Abraão, Deus fez promessas a Abraão e a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias, toda a descendência de Abraão será bem sucedida. Então eles se apoiavam nisso. E eles pensavam o seguinte: Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão, ó. Sombra boa e água fresca, porque tudo que aconteceu com Abraão vai acontecer com a gente. E não queriam viver uma vida de sacrifício, não queriam viver uma vida de renúncia, não queriam, eram religiosos, estavam nos templos, louvando e orando e batendo no peito: oh, eu sou melhor do que o fulaninho ali, do que a ciclaninha lá, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu não sou igual esse aí que cochila na hora do culto, eu não sou igual ele, eu não sou igual ela que vai lá. Quem está entendendo a palavra? É para descontrair, mas presta atenção, hein? Então esses judeus eram aqueles crentes fanáticos, que tem até o nome na cadeira dela já na igreja, mas não tem o nome no livro da vida. Conhece todo mundo, mas ainda não teve uma experiência com Deus. Fala bonito, eloquente, mas na hora de adorar está chamando o gato. Esses judeus eram aqueles que achavam que sabiam de tudo, que já tinham feito tudo, que não precisavam mais de nada. Não, nós somos descendentes de Abraão, a gente nunca foi escravo, não. Vai nos libertar do quê? Jesus falando uma coisa e você vê quando a pessoa perde a visão espiritual, quando ela sai do centro da vontade de Deus, pessoal, Deus fala uma coisa com ela e ela entende outra totalmente diferente. Ela não consegue entender a essência das coisas de Deus para a vida dela. Sabia? Quando a pessoa deixa de ser espiritual, e é isso que nós temos que tomar cuidado, para não sairmos do espírito e entrarmos na carne, porque eu não posso servir a alguém que é espírito vivendo na carne. Eu não vou entender, ele vai falar comigo. Jesus falava uma coisa com eles, eles entendiam outra.
Não, agora nós cremos, então que você é o Filho de Deus, você veio para salvar o mundo, nós cremos nisso. Aí Jesus falou, tá bom, cremos, então vocês têm que permanecer, para conhecer a verdade, porque se você conhecer a verdade vai te libertar. Ah não, peraí, libertar do quê? A pessoa já se arma já. Libertar do quê? Peraí, que negócio é esse? Estou fazendo nada de errado? Qual que é o problema? É aquela pessoa que ela nunca está pronta para ouvir. Eu não sei se ela já ouviu demais, ou ela não é humilde para aceitar que Deus deu 2 orelhonas para ela, e olha o tamanho da orelha dela, e uma boca só, que é para ela aprender a quê, gente? Me ajuda. Ouvir mais e falar menos. Aí sai atropelando as coisas, aí sai jogando maldição, e aí sai, sabe, se destruindo, se atrapalhando tudo. E aí vê depois que um só pecador, a Bíblia diz, desperdiça muitas coisas boas. Os judeus não, vão ser escravos, libertar de quê? Eu não sou escravo de ninguém. E aí Jesus falou, vós sois escravo do pecado. Que pecado? Do engano, da religiosidade. Porque quando fala de pecado, a pessoa já atribui as coisas mais abomináveis, né? As coisas mais... E a religiosidade é pecado tanto quanto os demais, que a sociedade abomina. Vós sois escravos da religiosidade, está preso a uma religião, não está pronto para ouvir, não quer aprender, e aí acaba sendo escravo. E ele disse, o escravo não fica para sempre, mas o filho fica para sempre. O escravo, ele pode ser vendido. O escravo pode ser vendido. Hoje você vê o escravo aqui, amanhã você vê o escravo lá, daqui a pouco você vai ver o escravo lá acolá, daqui a pouco você vai ver o escravo não sei aonde. O escravo pode ser vendido, mas o filho não. O filho permanece na casa do pai. O pai não vende o filho, não deixa o filho ser desgraçado pelas ações e investidas do diabo, mas ele tem que ser filho. E é tão glorioso no reino de Deus que eu posso escolher ser filho ou escravo. Eu escolho, a escolha é minha, eu que decido se eu quero ser filho ou se eu quero ser escravo. O que você quer ser? 2 perguntas, você tem sido o quê? E o que você quer ser? O escravo não fica para sempre. Então quando você vê a pessoa saindo e voltando para esse mundo, não era filho, era escravo. A não ser que o que está escrito aqui está errado. Porque o filho permanece. O filho fica na casa, está aqui, para sempre. Diga glória a Deus. Você tem que olhar para essas lutas que você está passando, para esses problemas que você está enfrentando, e dizer assim, eu sou filho, eu não vou desistir, não vou recuar, não vou desanimar. Eu sei que está acontecendo com um só objetivo, me tirar da presença de Deus. Se pois, aí vem o versículo bacana, eu gosto muito. O filho em letra maiúscula está falando de quem? De Jesus. Se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Eles se contradiziam, né? Jesus falou, eu sei que vocês estão descendentes de Abraão, e porque são descendentes de Abraão, não deveria estar fazendo isso. É porque quando é favorável a pessoa, ela enche a boca para falar, né? Mas quando aperta no calo, vai vendo, coloque por favor.
Eu sei que sois descendência de Abraão. Por que procurais matar-me? E por que a minha palavra? É porque a minha palavra não está em vós. Vocês têm a lei. Vocês querem as promessas, mas não querem se sujeitar à palavra. Lembra que eu falei no início? Continua, por favor, para a gente terminar. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então Jesus está falando, eu falo do que eu vi do meu Pai. Vocês fazem do que viram no pai de vocês. Se vocês estão dizendo que Abraão é o pai de vocês, por que não fazem como Abraão fez? Abraão não queria matar ninguém, Abraão não queria colocar ninguém na cruz, Abraão não ficava mentindo, Abraão não ficava dizendo que era melhor que os outros. Por favor, vamos continuar. Quem está entendendo até aqui? Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. E ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Ué, será que eram filhos de Abraão mesmo? Ou filhos do diabo? Aí João fala assim, pastor, o senhor pegou pesado agora. Lê João, volta aí um pouquinho. Ele dizendo assim, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Ou seja, eles queriam ser filhos de Deus, mas querer não adianta, não basta. Eu tenho que ser. Não basta eu querer, eu tenho que ser. É forte ou não é? Para a gente meditar. Eu tenho agido como escravo, eu tenho agido como filho. Eu tenho agido como filho de Abraão, como filho do Deus vivo? Ou tenho pensado que sou e na verdade não é? Ele continua dizendo, vamos lá, para a gente terminar e orar. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, é Jesus falando, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus perguntava e já ia respondendo. Jesus não era fácil também, né? Às vezes eu pergunto aqui, tem alguém que quer falar alguma coisa? Não, que maravilha, graças a Deus. Não dava trégua, ele falava, ele sabia que estava falando a verdade. Vai replicar o quê? Ele diz, poxa, se vocês são filhos do mesmo pai que eu, olha para as atitudes de vocês e olha para as minhas. São vocês que estão querendo me matar. São vocês que estão querendo me colocar na cruz. Eu só estou pregando a verdade. Mas por que não me aceitais? Ele respondia, porque não aceitais a verdade. Se eu não aceito Jesus, eu não aceito a verdade, porque Ele é a verdade, o verbo que se fez carne. Quem entendeu até aqui? Vamos lá. Aí diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Eu fico imaginando Jesus falando e já olhando para onde que ele ia sair, né? Qual a porta que eu vou sair? Porque vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E o que, igreja? E pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Pronto. Se fosse hoje, Jesus ia colocar assim, hashtag, pronto, falei. É, não é? É, não é, André? Pronto, falei, ele ia dizer.
Que coisa gloriosa servir esse Deus, pessoal. Transparente, fiel no que diz. Se apeguemos a Ele, ou nos apeguemos a Ele, que não tem motivo para a gente temer alguma coisa. Viva na verdade. Você vai pagar um preço por isso, vai. Eu quero dizer para você que o preço vai ser alto, mas vai valer a pena. Pregue a verdade e viva ela. Você vai pagar um preço por isso, mas vai valer a pena. Lá na frente você vai dizer: puxa, valeu a pena. Eu perdi fulano, beltrano, ciclano como amigo. Mas se eu permaneci na verdade e eles se afastaram de mim, então eles que não quiseram a verdade. Permaneça na verdade. Pode ser que você perca com os homens aqui embaixo, mas você vai ganhar com Deus. Amém, igreja? Pode ser que as pessoas interpretem você de forma errada. Você pode ser mal interpretado, como o Bolsonaro aí nas redes sociais. E quem defende ele também, o pessoal descendo a lenha, como eu vejo lá. Eu não falo mais nada, porque eu vou tentar falar, o pessoal já me apedreja já. Vai tirar um monte de gente que não presta, gente suja, podre. Aí é apedrejado. Não estou dizendo que ele é santo. Tem um monte de coisa que eu não gosto nele. Mas vai falar a verdade para ver. Não estou dizendo que é perfeito, que é santo. Mas começou a falar um pouquinho de verdade só. Dá para falar ainda mais, tem mais ainda. Começou a falar só um pouquinho de verdade já. Botaram uma cruz, mas cruzaram uma adaga. E isso que nem convertido ele é. É católico, não é convertido, é a esposa dele que é cristã, que é evangélica. Vai falar um pouquinho de verdade lá, o pessoal já... Então é assim. E dentro da igreja, no seu local de trabalho, vai colocar os podres para fora para você ver. Se as pessoas não vão te tacar pedra também. Só que a verdade prevalece. Grava isso. A verdade prevalece. E quem está do lado dela, permanece. Quem está do lado da mentira, corre. Corre. E corre mesmo. Porque se não correr, o bicho pega. Corre mesmo. Mas quem está do lado da verdade, permanece. Fique do lado da verdade, é simples assim. Que Deus vai te honrar. Diga graças a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: vai ficar do lado de quem? Da mentira ou da verdade? Pergunta aí. Para você já saber, já, para você tomar cuidado com ela, não é? Pergunte aí, mulher, vem cá. Eu tenho que saber quem está perto de mim. Vai ficar do lado da mentira ou da verdade? Se você for ficar do lado da verdade, permaneça. Porque se você fugir, você era escravo e estava do lado da mentira. Porque Jesus permaneceu. Não tinha ninguém com ele na cruz. Mas olha que a verdade até hoje fez. Ninguém estava com ele na cruz. Ninguém. Mas ele estava do lado da verdade. Eu não preciso de ninguém do meu lado. Se eu estiver do lado da verdade, a verdade está comigo. Quem é a verdade? Você não precisa ter ninguém a teu favor. Se você estiver do lado da verdade, fique sozinho do lado dela. Mas se ninguém quiser me acompanhar, fique sozinho com ela. A verdade é Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Então fique sozinho, mas fique com a verdade. Que Deus vai te abençoar. Palmas para o Senhor Jesus, pessoal. Graças a Deus.